mesmo, né? Então qualquer um a qualquer momento pode ser chamado, né? Preste tuas contas. E aí? Será que eu estou preparado para prestar minhas contas hoje, minha agora, né? Diante de Deus, né? Aí qual é a pergunta que Jesus faz para nós? A única coisa que Jesus vai perguntar: quanto você deixou no banco lá de herança dos teus filhos? É isso que ele vai perguntar? Não. Como você foi inteligente? Vai perguntar isso? Não. Você foi famoso lá na terra? Vai perguntar isso? Não? O que ele vai perguntar? Você que então sabia daí, agora como mudar? Como é que é? Se amou a Deus, se alguém chamou a Deus. Isso, né? Como foi seu amor? Porque ele mesmo diz na Bíblia: ao entardecer desta vida, serei julgado segundo o vosso amor, né? Aí eu posso falar assim: mas eu amei bastante. Cadê as obras? Né? E quando a gente fala em obra, não é instituições, fundar isso, fundar aquilo, né? É na nossa vida pessoal, né? Fé, esperança e caridade. O que é caridade? É o amor a Deus, né? Então o que são as obras? São as obras espirituais. Você ter vida de oração, você foi no Santíssimo Sacramento, você se confessou, você foi na missa, você praticou os 10 mandamentos. Isso são obras. As obras que ele pede de cada um de nós. Porque quem ama a Deus quer servir a Deus. Quem quer servir a Deus, quais são as regras que Deus deixou para servir a Ele? Primeira regra todo mundo sabe: 10 mandamentos, né? Sabe qual foi a primeira pedra que Deus escreveu os 10 mandamentos? O primeiro lugar que Deus escreveu os 10 mandamentos, quem é que sabe? Nem chuta assim para ver se... Você já acertou duas, não quer acertar mais uma? Moisés, né? Essa é a resposta que eu espero de todo mundo, né? Para dizer assim: não. Não. Eu também pensei que fosse. É porque a pedra aqui não... Não eram só os 10, eram muito mais. Não. Não tinha pedra que desse... Não, mas não. É porque é o seguinte: quando a gente fala pedra dos mandamentos, na realidade não quer dizer pedra mesmo. Quer dizer a tábua. Tanto é que nem fala pedra, fala tábua. Os teólogos ensinam assim: qual é a primeira tábua que Deus gravou os 10 mandamentos? É assim que é a pergunta na aula de teologia. E aí eu falei isso também: Moisés, né, no Monte Sinai e tal, são tábuas de pedra e tal. Não. Foi na tábua de carne. Foi o nosso coração. Foi no coração de Adão. Então todos nós aqui já nascemos com os 10 mandamentos incrustados no nosso coração. Até mesmo o pagão, o índio, né? Ele sabe que não pode roubar. Ele sabe quando fala mentira, ele sente que está errado, né? Depois, com o tempo, ele vai se acostumando ao erro, e aí dá um xandão da vida, né? Se acostumou ao pecado e ao erro, então mente igual bebe água. Mas quando a pessoa tem uma consciência de criança, a primeira vez que ela mente, fica vermelha, né? Depois vem o pudor, né? Então o 6º mandamento: não pecar contra a castidade, o pudor, né? Ela sente que tem que se compor. Aí vem, quando ela fala, sei lá, um palavrão, ela sente que está errada. Tudo isso é o quê? Tem outros 10 mandamentos. Quando ela começa a falar mal da vizinha, ela sente que não deveria estar fazendo isso, mas fala, né? Ou da outra, não sei o quê, ou por causa da inveja. Então tudo isso daí está dentro dela. Só que depois, com o tempo, se ela acostumar, a gente fala, calejando a alma, calejando a consciência. Depois tem gente que parece que faz como... Mas no dia do juízo aparece tudinho. Ó o que você fez aí. Por que você fez? Por que você não se arrependeu? Não voltou atrás? Não pediu perdão? Não foi procurar um padre para atender a confissão? Entendeu? Então, os 10 mandamentos já estão em nós aqui. Cada um de nós. E é por isso que São Francisco Xavier, quando chegou no Japão, né, ele escreveu para Santo Inácio assim: olha, os japoneses já seguem a lei natural dos 10 mandamentos. Só falta uma coisa para eles: trocar o nome do Buda por Jesus. O resto já está pronto. Porque os japoneses já tinham uma sociedade de honra, que seguia um código de honra muito interessante, né? Só que eles não conheciam Jesus, então tinha o Buda, que era o mestre deles, né? Que, aliás, o Buda no começo nem era um deus, né? Foi endeusado depois. O Buda era um homem que largou tudo para parecer com a história de São Francisco de Assis, mas que ele não entendia bem que era Deus, então ele imaginou assim um Deus meio agnóstico, uma luz. Ele não conseguiu explicitar quem era Deus, né? Esse foi o erro dele. Mas os outros, muitos povos pagãos, às vezes chegava a essa explicitação: deve existir
um Deus, como dizia Aristóteles, né? Que deve ser o motor que move todos os outros motores. E olha que Aristóteles tinha um monte de Deus na época dele lá, né? Vênus, Marte, não sei o que, Hércules, não sei quanto. E ele, quando ele estava morrendo, ele não pediu perdão para os deuses pagãos que ele estava acostumado ali com o povo dele. Aristóteles, que era grego, né? Ele pediu perdão ao Deus dos deuses. Ele falou assim, causa, causaram, miserere mei. Ele calculou que existia uma causa, essa causa era o Deus de todos, e era o que ele chamava de motor imóvel, o motor que move todas as coisas, mas não é movido por mais ninguém. Ele é o Supremo. Supremo que eu digo de Deus, tá? Não é outra coisa não. E aí, esse daí sim, eu devo adorar. Ele chegou aí, São Tomás de Aquino disse que ele, o Aristóteles, naquele momento recebeu o perdão e recebeu o quê? O batismo de desejo. Porque desejou conhecer o Deus verdadeiro. Então, dos 10 primeiros 10 mandamentos, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, até eles vão chegando a essa conclusão. Nós temos a facilidade da revelação, através do batismo. Então, nós já temos a graça de nascer com isso já mastigadinho para nós, né? Então, a gente já, de criança, tem o catecismo, a gente já foi batizado logo quando era criança. Então, com o batismo, além do nosso coração ter os 10 mandamentos, já vem a própria Santíssima Trindade habitar o nosso coração, né? E quem que vai habitar o nosso coração se é a Santíssima Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Os três pessoas do só Deus vêm habitar no meu coração quando eu sou batizado. Então eu já fico em estado de santidade. Em estado de santidade, eu já usufruo, tá certo a palavra? Usufruir, né? Dos dons do Espírito Santo, ou seja, da sabedoria, da ciência. Então eu já começo a entender quem é Deus e pronto, né? Por isso que eu vejo uma criancinha batizada, quando vê a imagem de Nossa Senhora, fica encantada, quer pedir a bênção, mãezinha do céu, ela já entende logo porque está em consonância com a graça que ela tem do Espírito Santo dentro do seu coração, né? Por isso é muito mais fácil você catequizar e evangelizar. Agora evangelizar um pagão, difícil, né? Só a título de exemplo, aqui eu encerro. Quando eu dei catecismo lá em Londrina, com um grupo de jovens assim, tinha um rapaz de 14 anos, ele dizia assim, professor, tudo que o senhor está falando aí, eu entendo. Só que ele não era batizado, tá? Mas essa história de acreditar que Jesus está naquele pedacinho de pão, que é a hóstia, não entra na minha cabeça não. Não consigo entender isso. Não vai. Isso aí não passa. Você prefere te acalmar. Vai aprendendo agora. Depois do batismo, eu vou lhe perguntar se você acredita. E você vai dizer assim para mim, claro, professor, que vai estar tão patente na sua alma por causa do batismo, que isso não vai ser mistério nenhum para você. Você vai aceitar com toda a certeza na sua alma. Você, professor, isso não vai acontecer não, tranquilo. De vez em quando ele fala, professor, não vai acontecer não. E assim foi. Chegou no final do ano, dezembro e tal, juntou, né, fez com confissão, batismo, primeira comunhão. Chegou o outro ano, aula para crisma. Aí eu conversando, olhei para ele e falei, ei, fulano, você está comungando? Professor, estou comungando todo dia. Tá bom, rezando rosário, comungando todo dia. Aí eu disse assim, e você acredita mesmo que Jesus está naquele pedacinho de pão? Ele, claro, professor, claro que está lá. Aí era a mesma sala, todo mundo riu. Porque aquilo que eu falei que ia acontecer, aconteceu, não é? Aí ele se deu conta, mas como é que o senhor sabia? Não, porque como você era pagão, esse mistério de Deus estar escondido no pão para você era uma coisa muito estranha. Mas quando você recebe o batismo, o dom do Espírito Santo clareia a sua alma e sua mente. Então, aquilo entra em conexão com você. E aí a sua fé não tem mais dúvida. Olha, realmente é real. Jesus está presente na Eucaristia. Agora depois, com o tempo, se a pessoa começar a cometer muitos pecados, principalmente o pecado da imoralidade, é impressionante como volta à cegueira. E a pessoa começa a duvidar de novo, né? Por quê? Porque ela está afastada de Deus. Por isso chama-se pecado mortal. Porque ela rompeu com a graça de Deus. Não é Deus que rompeu com ela que rompeu com Deus. E aí ela fica cega novamente, porque ela rompeu com a vida. Está vendo como é? Mas se ela se confessar, então ela pode voltar. Mas se ela não mudar logo de vida e se confessar logo, ela pode afundar de tal maneira que ela não consiga nem se confessar, né? Para poder reatar aquela luz que ela perdeu. Está vendo como é? Como é interessante o negócio? Agora, mesmo assim, Deus ainda é tão misericordioso, mas tão bondoso, né? Que ele deixou alguns milagres para rachar esses que entraram no pecado mortal, esqueceram da graça, ficaram nas trevas. E aí você fala, não, mas tem uma prova científica, né? O sujeito que duvida de tudo, né?
Já convertemos aqui 12 ateus assim. Aí depois foi fazer a pesquisa, que hoje é mais fácil, né? Tem um tal do Google, né? Ele foi lá, fez a pesquisa, poxa, né? Que é verdade mesmo, né? Já entendeu o que é, né? O milagre de Lanciano, né? Então, quando a pessoa vai lá examinar o milagre de Lanciano, a pessoa, nossa, né? Que ali é para os Tomés da vida, né? Aqueles que só querem se ver, né? Aí você fala, tem milagre de Lanciano, depois tem outros milagres também. Mas esse é o mais categórico e o mais famoso. Você sabe o que é o milagre de Lanciano, sabe? Isso. Não, mais ou menos é miocárdio, é o pedaço do coração. Mas é uma hóstia que se transformou em carne, né? E aí, poxa, então é real mesmo, né? Então vou me converter, né? Então aí são graças, tem outros milagres também que existem no planeta que Deus colocou como marcas, né? Você vai, por exemplo, quem estuda, por exemplo, como é que fala aquele ponte de Guadalupe? Como é que é? Tilma, né? Tilma. Quando começa a ver a parte científica da pintura de Guadalupe, vê que não pode ter sido feita por mãos humanas. Então, muitos ateus, cientistas, se convertem a estudar o quadro de Nossa Senhora de Guadalupe. Outros se convertem estudando o que? O Santo Sudário. O Santo Sudário é uma coisa fabulosa também. Então, quando começa a estudar a sério, muitos ateus vão lá para provar que o Sudário foi feito na Idade Média, que é falso. E aí eles se convertem e falam, Jesus de Nazaré existiu, morreu e ressuscitou. Porque não tem nada de tecnologia que poderia colocar num pano a imagem de Jesus como está lá. Né? Estou resumindo muito aqui, né? Até alguns milagres, por exemplo, de Nossa Senhora, né? Já ouviram falar de Nossa Senhora do Mater Boni Concílio? Senhora do Bom Conselho, de Genazano? Não? Tem um quadro que faz 500 anos que está flutuando no ar. Né? Só que, por bem ou por ruim, tentaram destruir esse quadro várias vezes. Então existe uma grade de ferro aqui assim, e fizeram umas molduras em volta do quadro. Então você não consegue, nós que somos brasileiros, quer botar a mão por trás, né? Para ver mesmo, nós somos assim, gosto do Tomé. Mas aí eles não deixam porque muita gente tentou destruir, mesmo vendo o milagre, tentou destruir o milagre. Então ninguém mais pode chegar a passar dessa altura de perto do quadro, tá entendendo o que quer dizer? Mas teve um Papa que chegou a tocar no quadro assim, e que é no reboco, onde eu resumindo a história, e puxou para o lado assim, e o quadro foi. Aí depois ele puxou de volta, deixa aí que não sai por aí. Até hoje está lá flutuando, contra a lei da gravidade. Onde é que está? Em Genazano, na Itália. Chama-se Nossa Senhora do Bom Conselho de Genazano. Né? Não estou contando toda a história aqui, estou contando só o final da história. Mas se vocês quiserem olhar no YouTube, vai ter, acho que se vocês colocarem Nossa Senhora do Bom Conselho de Genazano, vai ter no YouTube. E tem um canal também chamado Movimento da Mensagem de Nossa Senhora de Fátima, ou tem o atalho Fatinhos de Maria, que tem lá a história de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Nossa Senhora de Genazano, Nossa Senhora da Colômbia, como é o nome? De Las Larras, que são todos milagres assim, relacionados à imagem de Nossa Senhora, que ela deixou também para pessoas que queiram ver e se converter, que é uma coisa assim fabulosa, né? Agora, no caso que eu falei, Fatinhos de Maria e o Movimento da Mensagem de Fátima, não dá a história científica, tem alguns que dão uma parte científica. Lá só dá a história como ela aconteceu, a história é chamada de história popular. Quem viu, como é que apareceu a senhora ali e o que aconteceu, né? Agora tem outros canais que parece que falam, que pegam aquela parte científica mesmo e tal, né? De análise científica, né? Aí fica para o critério de vocês. O que eu faço agora é convidar a Bíblia, né?